Olha a trombeta de Deus convidando você para a live. Vamos lá, gente. Hoje é o nosso 11º dia, só está faltando 10 dias depois de hoje, né? Firmes e fortes no jejum da vitória. Firme e forte, isso. Repete de novo aí. Firmes e fortes no jejum da vitória. Faltam Glória. quantos dias, pastor Paulo? 10 dias para terminar. 10 dias, exatamente. Pastor Francisco está aqui, vai logo postar isso aí, mandar o pessoal entrar na live lá no grupo da igreja aí. Você que está nos assistindo aí, entra aí na live. PR Paulo Guilherme, do Instagram, ou então, qual é o outro? IEQSED. IEQSED Monte Castelo, você pode acompanhar. Monte Castelo, você pode acompanhar ao vivo. Tá certo? Olha aí. Vamos lá, pessoal, vamos acompanhar. Então vamos nos preparar aqui para a live. Hoje é o 11º dia, hoje é dia de meditar no capítulo 11 do Evangelho de São João, né? É muito bom poder contar com você. Informe aí se o som está chegando bem aí com você, só para ter a segurança de que você está nos ouvindo, né? E a segurança é exatamente quando você avisa, olha, o som está pegando legal. Se houver falha, olha a sua internet aí, viu? Porque às vezes é a internet local que falha, né? Tá entendendo? Vamos lá, pessoal, vamos encaminhar esse aviãozinho para o máximo de pessoas que você puder, para o máximo de pessoas que você conhecer, envia, compartilha, porque é muito importante a participação de todos nessa live. Exatamente, chegou o pastor Léo aí, já está na área, né? Não é não? Então, já estão marcando aqui, deixa eu ver aqui. O som aqui, bem normal aqui. Pelo menos no meu aqui, o som está dando. Então está dando para ouvir, sem corte, né? Está dando som aí legal no outro? Deixa eu ver aqui. Pastor Paulo Neto. E é isso, né? Deixa eu ver aqui, pegar esse copinho ontem, que foi uma alegria, não lembro? Ontem foi alegria. Pois é. Vou até tirar esse aqui, dar um toque Já especial aqui, ó. Só alegria, né? Trouxe violão aí? Não trouxe. Então pronto, então não vai ter louvor. Senta bem aqui. Vamos tentar puxar aqui. Tá aqui uma cadeirinha para você sentar aqui. Pronto. Não tem aquela cadeirinha, né? Como Senta você aí, está chegando agora, não pode sentar na janela, fica aqui. Fica na manhã. Fica na manhã aqui. Veja eu ver uma coisa, gente. Mas olha, vamos começar aqui a nossa meditação dessa manhã. Antes eu quero dizer para você que você está sabendo que esse final de semana é um final de semana abençoado para nós aqui. Sexta-feira começa aqui a já 19h30. É amanhã. Amanhã. Né? Amanhã começa o nosso Celebrando. O pastor Paulo, o tema é um tema muito especial e muito forte, chamado A Redenção. E o que significa redenção? É você ser resgatado mediante a um preço pago. Ou seja, Jesus, ele pagou esse preço por nós. Pagou esse preço para você que está assistindo a live. E amanhã será o dia em que iremos celebrar tudo aquilo que ele fez por mim, por você. Afinal, igreja, se estamos aqui hoje, é graças a ele. Amém. Então, e vai ter culto amanhã de manhã também, o culto de libertação, né? Que a gente tem toda sexta-feira de manhã, a gente vai estar aqui, não pode falar, não pode furar. De manhã nós estamos aqui e à noite começa o Celebrando. E amanhã também, às 3 da tarde, viu? Eu vou estar presente lá na Igreja Quadrangular da Península, porque nós temos lá, né, a celebração às 3 da tarde, no horário que Jesus faleceu, a gente vai estar lá, na hora que ele foi assassinado, né? Mas aí a gente não se entristece tanto com essa morte, porque essa morte foi para a nossa vitória, porque ele ressuscitou no 3º dia. E quando ele se permitiu morrer, ele só se permitiu morrer por uma razão, para fazer com que o testamento dele tivesse valor. Porque testamento só tem valor quando o testador morre. Você está me entendendo? Se você faz um testamento, enquanto você está vivo, você pode mudar o testamento. Mas depois que você morre, aquilo vira lei. Você passa a ter direitos. Direitos adquiridos através do testamento que foi realmente feito pelo testador que morreu. Então, poxa, a gente vai estar celebrando isso e, acima de tudo, celebrando a ressurreição, a vitória da ressurreição de Cristo. Está conosco aqui muitos irmãos, inclusive quem está conosco aqui agora é a nossa irmã Diaconisa
a Helenilde. Pastor Paulo, filho da Helenilde, estava trabalhando em uma oficina que ele trabalhando como todos os dias assim que ele está lá cumprindo o horário, e de repente passa algumas pessoas ali, como a palavra dita, né, elementos, e ele foi vítima de 5 balas perdidas. Foi atingido por 5 tiros. Está no hospital, graças a Deus já está fora de perigo. E nós Glória cremos, irmã Helenilde, que ele dará esse grande testemunho do livramento, da vida que o Senhor está dando a ele, em nome de Jesus. Você vê só como é que é. A gente tem que estar pedindo a Deus que nos proteja, porque os riscos realmente são grandes nesse mundo de hoje que nós vivemos, né? E vamos meditar aqui. Hoje a meditação do 11º dia é capítulo 11 do Evangelho de São João, que conta a ressurreição de Lázaro. Uma história que muitos conhecem, que todos já ouviram com certeza, essa história da ressurreição de Lázaro. Eu vou tentar contar para você alguma coisa que talvez seja novidade para você, ou quem sabe não seja, né? Primeiro, que não é novidade, que Jesus tinha um amigão, né? Vocês sabem que quase todo mundo tem aquele amigo muito chegado. Jesus tinha um. Esse amigo era o Lázaro. O Lázaro era amigão de Jesus, né? E a casa de Lázaro estava à disposição de Jesus. Jesus, na verdade, tinha 2 lugares que ele parava. Quando ele ia para a Judéia, para Jerusalém, ele dormia na casa do Lázaro, que morava na aldeia de Betânia, uma aldeia que fica mais ou menos a uns 6 quilômetros do centro de Jerusalém. Quando ele ia para a Galiléia, a casa que ele parava era a casa do Pedro, eram os 2 amigos. Era a casa do Pedro que ele parava para comer. A sogra do Pedro, quando Jesus chegava na casa do Pedro, ela ia servir Jesus, ela fazia as comidas que Jesus gostava de comer, porque parece que Jesus gostava de comer bem, né? Ele gostava de comer bem e gostava de tomar um vinho. É bom ressaltar isso aí. E tem um texto da palavra de Deus que ele diz, vem um que não comia e nem bebia, vocês diziam que tinha um demônio, que era o João Batista. Vem um que come e bebe, vocês dizem que tem demônio. E Jesus, então, era um bom garfo, ele gostava de se alimentar bem. E o pessoal sabia que quando ele chegava lá em Cafarnaum, até a Bíblia diz que a sogra do Pedro foi servir ele, ela estava com febre, né? Mesmo estando com febre, ela foi lá servir a Jesus, né? E Jesus foi e curou ela da febre, né? É bom falar isso aí, né? Porque fica claro que o Pedro tinha uma esposa, né? Isso. Se ele tinha uma sogra, ele tinha uma esposa, não é verdade? E essa família acolhia muito bem Jesus. Eram as famílias assim que era a base de Jesus. E quando Jesus ia para Jerusalém, ele ia para a Judéia, a casa que ele ia era a casa do Lázaro. Lázaro tinha 2 irmãs apaixonadas por Jesus, Marta e Maria. As 2 se alegravam quando Jesus chegava na casa deles. E uma delas amava ouvir Jesus. Era a Maria, que sentava aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Ela valorizava muito isso. E a Marta, a forma que ela tinha de demonstrar o amor por Jesus era fazendo a comida que Jesus gostava de comer. Imagine vocês que um dia ela até reclamou para Maria. Maria, poxa, eu estou aqui na cozinha tentando fazer comida aqui, super ocupada, e você está aí sentada aos pés de Jesus, até depois não vem me ajudar aqui. Jesus disse, Marta, Marta, tu anda tão preocupada com as coisas dessa vida, preocupada com isso, mas olha, eu quero te dizer uma coisa, Jesus falou, a Maria escolheu a melhor parte, ele falou assim, e foi de se alimentar da palavra, não desconsiderando o fato dela estar preparando a comida que ele gostava, mas Jesus, por entender que sempre o conhecimento é mais importante do que qualquer outra coisa, e essa parte do conhecimento quem escolheu foi a Maria, e a Marta ficava na cozinha o tempo todo. Então, vejam bem, são assim coisas bem do cotidiano, coisas que a gente percebe que Jesus tinha relacionamentos, ele tinha convivências fortes. Ele, quando estava perto de morrer, a casa que ele foi do Lázaro, para poder segurar aquela barra pesada de ter que enfrentar essa situação difícil, que era ter que lidar com a morte. Foi que Maria quebrou aquele nardo nos pés dele, que ele disse, ela está me ungindo, que eu estou perto de morrer. Ele estava muito cheio de expectativa, angustiado. Ele ia procurar esses amigos. Você precisa de amigos.
Você que está me assistindo, precisa de amigos. Se você é uma pessoa sem amigos, já é preocupante isso. É muito preocupante. Porque tem pessoas que não conseguem fazer amigos. Não conseguem se relacionar com outras pessoas. Tem gente que não se relaciona. Você percebe que elas sempre colocam uma dificuldade, sempre apontam um erro, entra amizade, sai amizade, e ela nunca consegue ver algo nela que possa estar contribuindo com isso. Então, pastor Paulo, uma pessoa sem amigos é uma pessoa que infelizmente vive muito solitária, porque todos nós precisamos de alguém para, em algum momento, desabafar, pedir um conselho, uma ajuda, ligar a qualquer hora da noite e ser ouvido ou então respondido quando a outra pessoa puder responder você. Uma pessoa sem amigo, pastor Paulo, eu acho que a caminhada se torna muito difícil, porque é aquilo que eu digo quando prego aqui na igreja. A salvação ela é totalmente individual, mas a vida com Deus ela é comunhão, ela é em união com os nossos irmãos. E às vezes a ausência de amizades, a ausência de um amigo em nossa vida faz com que venhamos viver e ter uma caminhada muito difícil. Muito solitário. E veja bem uma coisa aqui para você. Uma vez uma pessoa conversando comigo sobre isso, pastor Paulo, eu não tenho amizades, falou para mim essa pessoa. Mas disse, por quê? O que há de errado, né? Eu comecei a conversar com essa pessoa, percebi que a forma como ela realmente estabelecia as convivências fazia com que as pessoas não conseguissem criar laços de amizade com ela. Porque para você criar laços de amizade com uma pessoa, a amizade é uma coisa que você tem que estar muito à vontade. Você não pode estar estabelecendo regras de uma amizade com uma pessoa. Tem gente que quer ser amigo, mas quer que o amigo faça só aquilo que ele quer. Quer que o amigo realmente esteja sujeito a ele. Tem gente que quer amizade para quê? Para fazer com que aquela amizade esteja pronto para servi-lo o tempo todo. O dia que não serve ele dentro da expectativa dele, ele também se afasta. Isso não é amizade. Amizade, além de troca, não é aquela coisa interessada que você tem que tirar vantagem do amigo ou realmente procurar se beneficiar dessa amizade. Não. Então, veja bem, eu conversando com essa pessoa, ela me disse uma coisa para tentar justificar. A Bíblia já diz, maldito o homem que confia no homem. Foi o que ela falou para mim. Eu disse, olha, a sua interpretação está errada, porque quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, não é que você não tenha que confiar numa pessoa, mas está se referindo a confiar em si mesmo, é a autossuficiência, porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e que faz da força do seu braço a sua sustentação. É quando você confia em você e tem autossuficiência. Essa autoconfiança que se torna maldita, que faz com que você perca a sua bênção. Por quê? Porque a palavra maldição significa ausência da bênção, que é o antônimo da bênção. Quando a Bíblia fala de maldição, significa que a bênção não está alcançando você. Aí, a falta dessa bênção alcançar você, você entra num processo de maldição, de ausência de bênção, onde Deus realmente se distancia e não faz acontecer coisas boas na sua própria vida. Isso é maldição. Você está me entendendo? Então não é confiar em pessoas, porque você tem que ter pessoas em quem você confia. Você tem que confiar na sua mãe, você tem que confiar no seu pai, você tem que ter amigos que você confia de verdade. Eu tenho. Então, veja bem uma coisa, isso é importante. Jesus tinha amigos. Um deles era o Lázaro. Verdade. Não é verdade? O Lázaro, o amigo. O pessoal até comenta isso aqui. Aí alguém chegou, Jesus estava lá na cidade, mas foi para Jerusalém. Ficava mais ou menos uns 6, 7 quilômetros de distância da casa do Lázaro. E quando Jesus está em Jerusalém, alguém disse o quê? Mandaram um grupo de pessoas que eram amigos da família avisar Jesus. Olha, Jesus, nós viemos avisar aqui você que o teu amigo Lázaro está doente. Jesus, beleza. Deram um aviso para ele, só que ele não foi lá na Betânia. Ele continuou em Jerusalém, fazendo o que ele tinha para fazer, junto com os discípulos. Foram se passando os dias, o camarada morreu. E depois que ele morreu, Jesus deixou passar vários dias para poder ir lá visitar o Lázaro. Aí depois, já de 4 dias, ele chamou os discípulos, vamos ali despertar o Lázaro. É muita autoridade, né? Vamos lá despertar o amigo da gente lá. Ele já sabia que ele tinha morrido. Ele esperou o camarada morrer. Ele pegou, foi, viajou para lá, para a cidadezinha, um lugarzinho perto, 6 quilômetros daqui para Porto da Areia. Era a cidade mais ou menos onde Jesus estava como que aqui,
e o Lázaro estava lá na ponta da areia da aldeia de Betânia. Jesus, só que naquela época todos os trajetos eram feitos a pé, né? Jesus, vamos hoje que a gente vai para lá, para Betânia hoje. Jesus saiu, foi embora. Quando se aproximou da cidade, talvez alguém avisou para a família do Lázaro, olha, Jesus está chegando aí. Estava todo mundo ainda enlutado, porque os judeus eles faziam uma cerimônia de luto durante 7 dias. 7 dias eles ficavam chorando, ficavam lamentando, né? E tinham pessoas que eram pagas para chorar. Tinha gente que era pago só para chorar. Essa função de pagar para chorar em velório era dada às viúvas, era uma forma deles ganhar dinheiro. Era dado aos órfãos, essas pessoas que não tinham ganho. A função deles geralmente era chorar em velório. Lamentavam durante 7 dias. Aí Jesus estava ainda dentro desse processo de lamentação. Aí Jesus chegou lá, quando ele chegou, ele nem entrou na cidade. O pessoal da família de Lázaro tomou conhecimento que ele estava chegando, foram receber ele na estrada, no caminho já direto para o cemitério, né? Aí quem primeiro chegou lá, parece que foi a Maria. A Maria chegou e foi logo cobrando Jesus. Já foi com um ar de cobrança. Eles estavam chateados. E tinham se combinado na reclamação, na cobrança que iam fazer para Jesus. Ela chegou e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela falava para Jesus, dizia assim, ele morreu, o senhor é culpado, porque o senhor não estava aqui, o senhor não veio quando a gente convidou. Quem amigo é o senhor? Pois é, já quase que cobrando o motivo da amizade, né? Jesus disse, olha, Maria, o que acontece é o seguinte, o teu irmão há de ressurgir. Ele vai ressuscitar o Lázaro, amigão da gente aí. Ela disse, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela disse, isso aí eu sei. Que vai chegar o dia que ele vai ressuscitar, que todo mundo vai ressuscitar mesmo, na ressurreição do último dia. Jesus viu que ela estava chateada, aí Jesus foi e disse essa palavra que eu acho muito legal. Disse para ela, olha, Maria. Foi a primeira que foi? Foi a Maria? Ou foi a Marta? A Marta. Foi a Marta, né? Foi a primeira, foi a Marta. Então, primeiro ele falou com a Marta, que era a líder, né? Ele disse, olha, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Aí depois ele foi e confirmou, olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Falou para Marta assim. Você só precisa acreditar para você ver a glória de Deus. Aí ela não estava legal, voltou, talvez avisou para a irmã dela, para Maria, olha, ele está aí já. A Maria foi lá, as mesmas palavras da Marta foram as mesmas palavras da Maria. Quer dizer que ela já tinha se combinado para fazer a mesma reclamação, demonstrar insatisfação pelas coisas que elas falaram. Ela chegou lá, a Maria, e disse a mesma coisa. Olha, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus falou a mesma coisa para ela, teu irmão há de ressurgir, e ela foi, disse as mesmas coisas para Jesus. E Jesus disse para ela as mesmas coisas. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você só precisa crer para ver a glória de Deus. Ele pegou, foi direto para o cemitério. O pessoal da vila tomou conhecimento que ele ia para o cemitério, foi aquela muvuca para lá para o cemitério, junto com ele. O pessoal ficou sabendo logo, o pessoal saiu de casa, vamos para lá, e foi todo mundo lá para o cemitério. Chegaram lá no cemitério, ele parou e diz a palavra de Deus que ele começou a chorar. Jesus começou a chorar, ele começou a chorar. O pessoal, olha como ele está chorando. Olha como ele amava Lázaro. Olha como ele amava o Lázaro. Será que ele podia impedir que isso acontecesse e tal? O pessoal começou a questionar e percebeu o amor que ele tinha pelo amigo, mas ele não estava chorando por causa do amigo. O amigo, ele sabia que ele tinha poder de ressuscitar. O motivo pelo qual ele estava chorando era por causa da incredulidade das pessoas. Talvez até por conta das palavras da Maria e da Marta, né? Ele talvez estava sentindo por conta disso, ele começou a chorar, porque as 2 vezes que no Novo Testamento Jesus chorou, foi só por uma razão, foi por causa de incredulidade. Ele chorou olhando para Jerusalém, porque ele se sentia rejeitado. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar como a galinha abraça os seus pintinhos e tu não quiseste. Ele falou assim, e começou a chorar. E agora ele estava chorando de novo, porque ele sabia que todo mundo que estava ali não acreditava nele como Messias. Ele pegou, foi, se aproximou e disse assim, tira essa pedra. O pessoal retrucou, não, mas não dá para tirar pedra, senhor. Era uma caverna, né? Não dá para tirar pedra porque
Ele já está sepultado há 4 dias. Já está cheirando mal. Já está fedendo, já está cheirando mal. Você imagina só, uma pessoa com 4 dias de sepultado, já caiu o cabelo, já começa a decomposição dos tecidos. O mau cheiro é horrível. Bem que um judeu, para ser sepultado, ele era enrolado em 50 metros de linho, era mumificado, rolava no linho, botava um perfume em cima, um bálsamo, para ver se melhorava exatamente, mas mesmo assim decompõe. E Jesus disse: tire a pedra. Até que o pessoal foi e tirou a pedra. Quando o pessoal tirou a pedra, Jesus fez uma oração para chamar a atenção. Nunca, em nenhum momento, Jesus fez oração para chamar a atenção. Mas nessa oração ele fez para chamar a atenção. Ele queria mostrar para aquelas pessoas que estavam ali que eles estavam rejeitando o Messias, o Filho de Deus. Ele pegou, fez uma oração para chamar a atenção de todo mundo que estava ali. E a oração foi essa: Pai, eu bem sei que tu sempre me ouves, mas eu falo assim para que eles saibam que tu me enviaste. E depois que ele disse isso, ele falou: Lázaro, vem para fora. Arrepia a gente, né? É forte. É poderoso. Lázaro, vem para fora. Olha, o camarada estava todo atado. O poder de Deus, a unção de Deus, a vida, o poder sobrenatural do nosso Deus jogou Lázaro para fora da caverna. Pá! Quando viram, o cara estava em pé na frente da caverna. O pessoal: que é isso, gente? O cara em pezão, todo atado, todo amarrado, todo mundo ficou do lado de fora. O pessoal ficou impactado com aquilo. Aí Jesus foi lá e se desataram. Vou tirar lá as ataduras dele. O pessoal foi lá e tirou as ataduras. E esse milagre deixou os adversários doidos. Porque virou uma romaria indo para lá, para ver o Lázaro. Todo mundo ia lá olhar o cara, perguntar para ele: rapaz, como tu ficou vivo? Como é que foi lá? Todo mundo curioso ia. E cada pessoa que ia até a aldeia de Betânia, que viu Lázaro, quando voltavam lá, voltavam crendo que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Filho de Deus. E aí, quem é que vai falar primeiro de vocês aqui? Pode falar, pastor. Fica à vontade. Interessante que a gente percebe aqui que quando Marta chega até Jesus, ela quer limitar o poder de Jesus. Eles querem limitar o poder. Se o Senhor estivesse aqui, quer dizer, agora depois de morto não tem mais jeito. Agora que já morreu não tem mais o que o Senhor fazer. E é importante a gente perceber isso, porque às vezes a gente limita o poder de Deus. A gente quer colocar Jesus numa caixa e dizer: só dá para o Senhor trabalhar se foi assim. Mas na verdade não existe impossível para Deus. Mesmo após a morte, Jesus pode continuar operando. Inclusive aqui vai dizer, depois desse episódio de Lázaro, que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Está dizendo de esperança para a gente que morre em Cristo. Esperança para a gente que acredita em Jesus. É muito importante você entender, se não me engano é Tessalonicenses que vai falar, né, que nós não podemos viver como aqueles que não têm esperança, porque aqueles que morrem em Cristo também há de ressurgir com Ele. Então, tipo assim, Jesus está trazendo até aqui para a gente a respeito da vida eterna. Além da ressurreição de Lázaro, ele está falando para mim e para você que, olha, não me limite, mesmo que percamos nessa vida, morramos nessa vida, com Cristo não há derrota. Viveremos para sempre. Venceremos para sempre. É interessantíssimo. E às vezes a gente, né, pastor Paulo, a gente coloca tanta limitação em Deus. Tanta limitação em Deus. Meu Deus, queria que fosse dessa forma. Meu Deus, eu queria que só agisse assim. Meu Deus, eu queria que se fosse assim daria certo. E Deus está falando: calma. O que está acontecendo para você não é para sua morte. Não é para te humilhar, é para a glória de Deus. A prova que você tem passado não é para deixar você mais humilhado, sofrendo, não. É para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sai mais forte, né? Sai mais forte, sai mais fortalecido. Prova quando a gente faz na escola é para quê? Para passar de fase. Acredita ali que Lázaro e a irmã dele passaram de fase na fé. Às vezes a prova que você está passando é para aumentar a tua fé, glorificando o nome de Deus. Então não se desespere, confie que Deus sabe o que está fazendo. É uma coisa que a gente tem também muito de... A gente faz, às vezes eu vou orar pelas pessoas, pastor Paulo, ore por mim, porque o meu problema, né? A pessoa sempre colocando assim,
é meu, né? Pronome possessivo, né? Da primeira pessoa, Pessoa, singular. O meu problema, a minha dificuldade, o meu sofrimento. Você toma posse. Toma posse de determinadas situações. A minha doença. A minha doença, sempre no pronome possessivo, na primeira pessoa. E a gente fica vendo, por exemplo, que às vezes essas palavras acabam fazendo, porque a Bíblia diz que aquilo que você fala, assim como você pensa, você é. Você é. Então, tem que parar com esse negócio de meu problema. Essa dificuldade não é minha, esse problema não é meu, eu rejeito. Eu não quero na minha vida, sabe? Eu tenho muito de falar isso aí. Eu não aceito esse problema, eu não aceito essa doença. Eu começo a falar assim, sabe como é? Que não é meu, Jesus já levou, Jesus salta das suas pisaduras. E a gente vai mudando os hábitos da gente, da palavra, porque a palavra tem muito peso naquilo que a gente fala, na maneira como nós estamos acreditando. E você tem para me dizer o quê? Falar algo aqui interessante que eu percebi. Estamos aqui diante, igreja, de um milagre poderoso que Jesus fez na vida desse homem chamado Lázaro, que era seu amigo. Mas existe um versículo, pastor Paulo, interessante, que diz bem assim, ó. Disse Jesus, tirai a pedra. Disse Jesus, tirai a pedra. Às vezes, nós queremos que Jesus faça o milagre, mas também tire a pedra. Como assim, pastor? Igreja, aquilo que é possível, nós podemos fazer. Aquilo que é possível, Deus nos manda fazer. Agora, aquilo que é impossível de ressuscitar um morto, de trazer aquele que estava morto à vida, do milagre, daquilo que sai do nosso controle, daquilo que da forma humana, do jeito humano não dá mais certo, é só com Jesus. Mas às vezes, pastor Paulo, queremos que o Senhor tire a pedra e faça também o milagre. Em relação a isso, na vida pessoal de muitas pessoas, é aquele ponto em que a pessoa sempre espera e não toma um posicionamento, não toma uma atitude. Sempre espera, orem por mim, façam por mim, pastor, tenha fé por mim, pastor, ore pelo meu filho, ore pela minha filha. Devemos orar, assim como pastores, devemos também interceder, mas isso não tira o fato que você também precisa ter fé. Você também precisa fazer a sua parte. Queremos muitas vezes paz em casa, mas nós não somos a paz que Cristo quer que sejamos em casa. Então, perceba como esse versículo fala poderosamente. Jesus dá a missão, tirem a pedra quem vai tirar são vocês. Isso é possível de vocês removerem esta pedra, mas o impossível, que é ressuscitar, que é dar vida, fazer um milagre, aí é com o Senhor, aí é comigo. Mas quantas vezes queremos que o Senhor faça aquilo que nós devemos fazer e podemos fazer? O levantar, o caminhar, o jejuar, o orar, o buscar, o ler a palavra dele, ter intimidade com ele, está em nossas mãos. É possível para nós, mas às vezes não fazemos isso. A gente quer o milagre, mas não quer tirar a pedra, né? Quer o milagre, pronto, olha essa frase poderosa. Queremos o milagre, mas não queremos tirar a pedra. É a música, remove a minha pedra. Remove a minha pedra. Amém? Então ouça, igreja, o impossível Deus faz. O possível você precisa fazer e pode fazer. Mas o interessante é que as coisas possíveis Jesus não faz, não. Aquilo que você pode fazer. Para desatar, ele mandou tirar. Desata, você que tira. vai desatar. Você que vai desatar. Perfeito. Outro ponto também, o Lázaro saiu. Quando ele sai, segundo a palavra, ele sai todo enfaixado, até o seu rosto, segundo aqui a palavra, estava envolvido em todo o lenço. Aí Jesus deu novamente a ordem, disse Jesus, desligai e o deixai, e desatai, tirem tudo isso, e que ele vai, que ele caminhe. Vocês estão entendendo? A tua parte é a tua parte. Foi boa essa colocação. Deus não vai fazer a parte que compete a você. Você quer milagre de Deus? Vai orar, é a tua parte. Vai para a igreja, é a tua parte. Vai pagar o preço de oração, é a tua parte. Vai jejuar, é a tua parte. Aí o milagre é com Deus, porque o milagre não é com você. O milagre é com Jesus. E talvez você está nos assistindo agora precisando de um milagre, né? Faça a sua parte. Amém?
e tenha certeza que Deus vai fazer a parte dele, porque a parte de Deus é a parte que é impossível para você. Amém? E vamos já orar, pastor? Vamos orar? Pedir para o pastor Léo. Certo. Alguém quer ler alguma coisa? Não, vai lendo as pessoas que estão pedindo Eu oração. vou ler as pessoas que estão conosco no arroba Iequesed Monte Castelo, e o pastor Léo vai ver no arroba pastor Paulo Guilherme. Está conosco aqui pedindo oração a Eila, pela libertação da família, a Cláudia Oliveira, o Lucivaldo, que está firme e forte no propósito, a Márcia, a Williane, que mais? O Arimateia, abraço, o Arimateia, a Carliane, o Keldson, a Vitória, a Maria, a Nilde Chagas e o Antônio. Quem mais está conosco? A nossa irmã Joana, Raniele e família, Ana Maria e família, Simone, oração pela família, Rafael Santos, a Keila família, Gabriel e família. Gabriel, Deus te abençoe, meu irmão. A Joana, Deus abençoe a irmã Joana, a Sabrina, a Simone Diniz, Deus possa abençoar a todos vocês. Nós iremos orar. Antes, o pastor Léo irá falar quem está conosco aqui acompanhando o pastor Paulo. Dayana Belfort, família, Dr. Raimundo, Fabiane, família, Josiane, o Francisco, neto da Amélia, Eduardo, Josiane, João, pastor Francisco, pede oração aqui também, Ana Bastos, Paulo Vitor, família Diniz e família Teles, Edu, toda a família. O pastor Tony está dizendo aqui que ele vai orar para eu botar um lanche para ele. Rapaz, deixa Deus te usar, homem de Deus. Arthur e família. Oração pela Rosineia e família, Kátia e família, Rosivânia e família, Aurilene e família, Nonato. Raimundo Nonato, vovô. Nosso Lucas. Nosso Lucas. Isso aí eu oro por isso todo dia. Isso aí Rodrigo, vamos orar pelo Rodrigo, que está passando um momento difícil aí, o Rodrigo. Pelo filho da irmã lá que foi. Isso, pelo filho da irmã. Tem um irmão aqui da igreja também, que a mãe dele partiu ontem, o Bruno. Ele até entrou em contato comigo. Aquela que estava com câncer? Isso. Meus sentimentos aí, a família aí, viu, Bruno? Deus possa te abençoar. A Ieda Estrela também, a Cici Cacau, a Raniele e família, a Maria e família, oração por Claudiane, Cleuto e família, Juan Elias, precisa muito de oração ele. Deixa eu ver quem mais aqui. Pinheiro, Nayane, Esteta, Gabriel Barros, já está incluído o Gabriel, tá bom. A Sandra Salazar, deixa eu ver quem mais aqui. A Sol Farias, né? Pede pela Julita e família, né? Família Silva, o Francisco das Chagas e família, o Lucivaldo também. Deixa eu ver quem mais aqui. Muita gente, né? Então essas pessoas todas que mandaram mensagem já estão incluídas. Os nomes, inclusive, estão aqui que a gente vai incluir nessa oração. Tá? Olha, só aqui tem 90 e poucas pessoas nos acompanhando. Aqui em Monte Castelo. Aqui em Monte Castelo. E Paulo Guilherme tem quantas? 58 pessoas. Interessante como fica. Fica oscilando, né? Um dia está mais no que outro. Depende muito de quem envia o link primeiro, né? Eu acho que o link é compartilhar, as pessoas entram logo no link. Eu já mandei mais cedo. Tá certo. Então vamos fazer oração. Quem é que vai orar então? Ore hoje, pastor Léo. Ora aí. Vamos lá. Faça uma oração. Deixa eu botar aqui até o microfone para cá para ficar pertinho de você. O Tony tá cheio de gracinha aqui, rapaz. Antônio, estamos no jejum, rapaz. Te converte. Que Antônio? Meu filho. Antônio, filho, né? Tá bom, vamos lá. Vamos orar? Vamos lá, gente. Em nome de Jesus, mais um dia, firmes e fortes. 11º dia. Parece que tá voando, né, pastor? Tá passando rápido demais. Eu não tô achando, não. Tá lento. Chega o horário daquele jejum que você tá tirando. Vamos chamar o pessoal para oração. Peraí. Botar a trombeta aqui. Ore em casa. Peça pelo celular. Faça a sua parte. Vamos crer. Tire a sua pedra, meu irmão. Tire a sua pedra e vamos orar junto, em nome de Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus santo, Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia. Até aqui o Senhor tem nos sustentado.
Até aqui o Senhor tem nos guardado. Que palavra maravilhosa, que momento maravilhoso esses devocionais, Senhor, que está acontecendo. Nós somos gratos, Senhor, pelas vidas, Senhor, desses homens de Deus que aqui estão. Que o Senhor continue dando força, sustentando, guardando e protegendo. Oramos, Senhor, agora pelas famílias, por todos aqueles que estão aqui, Senhor, nessa live, aqueles que estão no propósito do jejum da vitória e não conseguiram entrar agora, mas que vão assistir mais tarde. Para que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar, Senhor, nos ajudando a tirar as pedras, Senhor, que estão atrapalhando a nossa vida de seguir. As pedras que estão atrapalhando, ó Deus, a nossa vida de prosperar, a nossa vida de verdadeiramente caminhar em direção à Tua voz. Assim como aconteceu com Lázaro, Senhor, que o Senhor ordenou que tirassem aquela pedra. Assim nós profetizamos sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, essa palavra e ouvindo essa oração. Que as pedras sejam retiradas e que a vida, Senhor amado, possa verdadeiramente prosperar, caminhar. Repreendemos a morte, repreendemos, Senhor amado, a opressão, repreendemos a ansiedade, repreendemos, Senhor, a crise do pânico, repreendemos, Senhor amado, também todo e qualquer levante do inimigo, seta lançada, Senhor amado, palavras malditas, ato de macumbaria, Pai, feita em terreiros, nós quebramos agora em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, essa família, Senhor, que tem sobrevivido e não vivido, possa começar a viver a partir de hoje a Tua presença, viver a Tua palavra, viver com abundância, Senhor amado, como diz a Tua palavra, que o Senhor veio para dar vida em abundância. Nós profetizamos vida em abundância sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Olha, muito bom poder ficar com você nesses momentos, né? A gente está se acostumando com isso. Quando terminar a live, tem muita gente. O senhor vai continuar? Eu vou pensar como é que a gente vai fazer, né? Vamos marcar pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana. Diga aí se você quer que as lives continuem. Pelo menos uma vez por semana, dá um toque para. Se a gente perceber que as pessoas querem uma live uma vez por semana, pelo menos, se vier muita gente falando aí, coloque que a gente vai assistir, aí nós vamos fazer, vamos ter que dar um jeito de fazer a live. Tá certo? Que Deus abençoe você, Pai seja convosco. Até amanhã, no mesmo horário e no mesmo lugar. Até amanhã, gente.